Beleza, vamos dar agora um grau aqui e eu vou parar de vez em quando as paradinhas louco Abreu, porque senão essa lousa aqui ficará de forma incompreensível. Já é incompreensível, né? Quando nós damos a paradinha, imagine se não der, porque muita coisa será falado aqui no relevo submarino. Cuidado com isso em provas, principalmente com a questão ambiental. Cada vez mais essas questões caindo em prova de vocês para o vestibular. Para fins didáticos, novamente, para fins didáticos e de vestibular, nós vamos dividir assim. Aqui é o continente em si, continente. Aqui é a chamada plataforma continental. Plataforma continental. Aqui chamado de talude. Aqui chamado, muitas vezes, uns colocam bacias oceânicas, mas podemos colocar também o famoso assoalho oceânico. Aqui as dorsais meso-oceânicas, que pode ser a dorsal meso-atlântica no meio do Atlântico, meso-pacífica ou meso-índica. As dorsais meso-oceânicas. Aqui de novo nós temos o assoalho oceânico. Aqui de novo nós temos as fossas abissais. Então aqui a placa tectônica oceânica, ela flamba aqui para o interior do planeta, e nesse atrito ela só ergue uma cordilheira montanhosa que é geralmente um dobramento recente. É assim que você verá isto aqui, tá ok? Então nós vamos falar rapidamente situações, depois vou aproveitar esse desenho para falar de outra coisa, também ligada ao relevo submarino, para que você tenha seus subsídios para poder, de certa forma, não é, passar nos vestibulares. Esperamos que aconteça isso. Plataforma continental é uma área com um declive suave, vai de uns 10 até uns 500 metros de profundidade, sendo que é aceito a profundidade média de 200 metros. Lembrando, profundidade é altitude negativa, leva ao nome batimetria. Batimetria é profundidade. Novamente, batimetria é profundidade. Quando você pega um mapa batimétrico, as cores brancas são as menores profundidades, até que ela vai para uma gradação azul escuro, que são as fossas abissais, tá ok? Depois, nós temos então aqui na plataforma continental, geralmente recursos minerais de grande monta. E aqui eu vou colocar principalmente petróleo, gás também, combustíveis fósseis, pode ocorrer outros recursos dependendo de situações. E é a área de potencial gigantesco de pesca. Aí a plataforma vem, se tirasse toda a água, você veria aqui essa escarpa indo para as profundidades mais elevadas. É o famoso talude, e aí varia. Uns colocam até 3.000 metros, outros colocam até 2.000 metros. Eu costumo colocar de 200 a 2.000 metros. Não é tudo certinho, pode haver profundidades menores também. Então cuidado com isso nas provas. Cuidado com isso nas provas. Isso varia, filho, varia, tá ok? E aí é o seguinte, o talude é essa queda aqui abrupta até chegar ao assoalho oceânico. Lembrando a vocês que a Petrobras foi uma das primeiras empresas petrolíferas a fazer a extração de petróleo no talude continental, a mais de 1.800 metros de profundidade. E agora estamos aí buscando o petróleo mais profundo, né? Nas grandes profundidades, o chamado pré-sal, que está lá embaixo, além da grande profundidade batimétrica. Se você pegar o pré-sal, ele está 3.000 metros mais ou menos abaixo do nível
né, de base ali do assoalho oceânico. Então, a extração cara, dificultosa. Aí nós temos o assoalho oceânico, que é o que predomina. Muita gente coloca também várias profundidades, mas nós vamos colocar de 2.000 a 5.000 metros de profundidade, tá? Em tese. Até que nós entramos nas chamadas dorsais. A dorsal que separa a América do Sul, aqui é a América do Sul. Isso aqui é minha concepção artística da América do Sul. Da África, temos a dorsal que separa a América do Sul da África. Ela vai separando 4 centímetros por ano o continente sul-americano do continente africano, tá? Então, essas dorsais são chamadas de zonas de acreção do assoalho oceânico. O magma é ejetado por essas dorsais que formam ilhas oceânicas. Qual é a diferença de uma ilha oceânica e uma ilha litorânea, professor, no Brasil? A ilha litorânea é afloramento da Serra do Mar, próximo ao litoral. Exemplo, Florianópolis. Algumas ilhas que se formam aqui no estado de São Paulo. Ilhas oceânicas, elas são um afloramento da dorsal meso-oceânica lá no meio do continente. Açores, Cabo Verde e outras aí, Golgue, Falklands, Malvinas e por aí vai. Então, meu filho, é como se o magma fizesse isso. Ele faz isto aqui. Tanto é que ao analisarmos a idade das rochas, de um lado e para o outro, nós vemos que elas têm a mesma idade. E quando elas chegam nas bordas aqui, elas vão atingir 200 milhões de anos. Por quê? Porque existe um ciclo gigantesco chamado ciclo das rochas. Então essas rochas vão afastando do continente, a Terra não pode crescer de tamanho, não pode. Então esse assoalho vem, entra, flamba por baixo, vai para o manto, aqui então essas rochas entram em estado de fusão e depois de um ciclo gigantesco, depois eles retornam aqui de novo, formando o ciclo das rochas, né? Por isso que nós encontramos as rochas oceânicas com 200 milhões de anos no máximo, enquanto que as rochas continentais podem atingir até 3 bilhões e meio de anos, caso mais ou menos do Decão e também do Decão na Índia e também do escudo Planalto Laurentiano do Labrador ou escudo Laurentiano no Canadá, e no Brasil também rochas chegando a quase 3 bilhões de anos. E aí isto aqui vai para a zona Adal, olha dos lados aqui, Adal. Então a rocha aqui são as fossas abissais, que vão de 5.000 até mais ou menos 11.033 metros, a famosa Challenge Deep, na região das fossas das Marianas. A pressão é incrível, não dá para você ficar ali embaixo. James Cameron, aquele que fez alguns filmes aí, ele foi com o submarinozinho dele lá embaixo, que inclusive deverá ser mandado para a Europa, que é aquela lua de Júpiter, para fazer lá a prospecção. Interessante. Agora veja que interessante, uma pergunta que pode cair: professor, por que aqui as águas são mais quentes do que aqui? E tem uma biodiversidade maior aqui do que nas águas acima? Quando você pega principalmente os Discovery Channel da vida, Story Channel, né, e outras, Nat Geo, você vê aquelas criaturas abissais, geralmente esbranquiçadas com luz própria, né, peixe com aqueles dentão assim, que parece, né, um bando de fominha, esperando chegar alimento. Quando chegaram lá, o que acontece? Aqui você tem alguns vulcões, aqui, como a placa tectônica ela desce e vai para o manto, ela flamba, as temperaturas aqui são maiores e esses pequenos vulcões que se formam aqui trazem nutrientes muito grandes e a vida aqui ela é mais intensa do que as águas que aqui estão em cima. E depois nós temos o famoso dobramento recente, e é claro, quando a fossa abissal, ou melhor, quando a placa oceânica flamba para o interior do manto, o atrito poderá gerar sismos de grande magnitude e também
vulcanismos ativos. Paramos por aqui, 10 minutos, cremos de bom tamanho, já que no YouTube a média dos vídeos é 1 minuto e 43 segundos, chega a ser ridículo, mas isso aqui são pequenas aulas, a gente divide as aulas para não ficarem tão modorrentas. Cola conosco, tamo junto, já Elvis, pensei que tivesse ferido aqui, vou dar aquela paradinha louco Abreu.